testando se é impossível impulsionar seu próprio barco assoprando... Porra. Calma lá, não pode falar palavrão no início do título. Não, você vai as cortar, pessoas nunca mais você se vai viram. cortar. O cara que fez um título impossível de se ler, ele tá testando pra ver se ele consegue produzir vento e a vela do barquinho andar. Se entendeu? é possível impulsionar o barco assoprando a vela. Eu vou ligar esse ventilador aqui Olha lá. pra fazer um teste É e ver isso aí se que ele ele vai consegue fazer, ó. mover o Nem barco. ele sabe falar o Depois que eu vou escreveu viajar ali. 6.000 quilômetros Ué. até a linha do Equador, Depois? que é onde eu tô agora, na divisa dos hemisférios é norte dois e sul. experimentos. Essa Dois. linha aqui é o Equador. E eu vou investigar pra Equador. saber se essa demonstração para turistas é golpe. Eles jogam Golpe? água numa pia e ao norte da linha do Equador, a água gira e escorre no sentido anti-horário. Mas a alguns metros Que dali, foi no que você tá hemisfério rindo? sul, a água... Imagina a dor que ele deve estar sentindo, né? É que no Equador é mais forte, né? Nem fez sentido isso! Ele falou que tava no Equador. O que tem a ver, seu A palhaço? dor é mais forte, deve doer mais, Deus! qualquer Tá coisa. na quinta série mesmo. no sentido oposto. Você já deve ter ouvido falar que a água Já e as ouvi. privadas escorrem em sentidos opostos nos dois hemisférios. Já. E a Nunca. gente vai descobrir a Hemisfério sul e verdade. hemisfério Mas norte. não é só isso. Porque Como hoje que a mais? gente vai fazer mais Oxi. 6 experimentos de física e de Não, engenharia, dá pra fazendo separar. Tira só demonstrações meu. bem simples. O objetivo é que no fim desse vídeo, além de você saber as respostas certas, você também vai saber exatamente por que estão certas. Para começar falando em hemisférios, você sabia que a Lua é assim no céu do hemisfério norte, como no Canadá, por exemplo, mas é assim no hemisfério sul, tipo na Austrália. Ela fica invertida. Isso é muito legal, mas é ainda mais legal entender o porquê. E é Por quê? por isso, como todos Porque o sabem, planeta a vira de Terra cabeça pra é baixo. uma esfera. Se você fosse não o é. super-homem de pé aqui no Polo Norte, você ficaria assim. E se Certo. você fosse o Thor aqui no Hemisfério Sul, na Antártica, você ficaria assim. Isso eu já claro, sabia. a nossa Lua aqui orbita o planeta Terra dessa forma. E eu vou desenhar uma seta nela para ajudar na orientação. Tá bom. Pro super-homem no Polo Norte, a seta aponta para cima, mas na perspectiva do Thor aqui no Polo Sul, a seta aponta para baixo, como você vê aqui. Já sei o que você tá pensando. Se isso é verdade, para onde a seta apontaria? Se o Homem-Aranha estiver bem aqui no Equador, de acordo com o nosso modelo, ela apontaria pro lado. E olha só, aqui no Equador, Qual é o a lado linha certo? do Equador é um prazer decidiu demonstrar onde que é a o Lua norte? realmente fica virada pro lado. Fato número 2 de Nossa, 7. a lua é Se você feia. puser Essa lua é duas feia. taxinhas num papelão assim, juntar Certo. as duas com uma linha e fizer um risco, você desenha a minha forma geométrica favorita, a elipse. Um ovo. E tem uma coisa Elipse. muito especial nessas duas taxinhas. Elas formam os pontos focais. E qualquer linha reta que você traçar para qualquer direção, a partir de uma delas, vai bater na parede da elipse e vai sempre atingir Ó. o outro ponto focal. E vamos provar. Eu tenho isso um é laser num bruxaria. ponto focal, uma bola de cera no outro e uma superfície espelhada cera na de parede vidro? interna da elipse. E você pode ver que não importa Laser. para onde eu aponte o laser, bate ele no sempre bolinha. reflete e atinge a Por quê? bolinha. E essa é a parte mais legal. Ele Se vai você falar por construir quê. uma sala em forma de elipse e ficar num ponto focal, você consegue ouvir até um suspiro bem fraquinho de uma pessoa que Ah, estiver no isso eu já outro ouvi ponto dizer, focal, já. mesmo a Já, vários a gente metros de viu distância, uma- porque as ondas sonoras batem Eu vi nas no paredes e vão até os seus ouvidos. Essa sala em Tem um formato lugar de disso, elipse né? foi construída por Tem John um- Quincy Adams Essa no aí prédio mesmo. do Capitólio americano. Isso, Diz a prédio do lenda que Capitólio. ele conseguia prever as estratégias dos adversários que tramavam contra ele do outro lado daquele espaço enorme. Agora que você já sabe como funciona Que a muito física, legal. não é nada surpreendente saber que o John Quincy Adams colocou a mesa dele bem no ponto focal à esquerda. E agora o número 3. Todo mundo sabe que quando você acelera um carro com força, tudo dentro dele vai pra trás. E quando É pisa com verdade. tudo no freio, as coisas Vai tudo dentro do pra carro frente. vão todas pra frente. E isso Correto. inclui Essa é a você força também. contínua. E é por isso que a gente usa o cinto. Então por que é que quando eu tô indo pra uma festa de aniversário, eu tenho que pisar no freio, o bolo vai pra frente, mas os bolo balões todos vão pra trás? O bolo vai pra frente por um motivo? É a primeira lei de Newton em ação. Ela diz que as coisas têm preguiça e querem ficar paradas, a não Eu sou ser uma que coisa uma dessa. força atue sobre elas para que elas se movimentem. E de acordo com a segunda lei de Newton, Ó. quanto mais peso e mais massa você tem, mais força você precisa para conseguir te tirar do lugar. Às vezes a gente se esquece disso. O ar que nos cerca é um fluido e ele também tem massa. O ar tem um peso. Tem massa, É por tem isso peso, que verdade. existe Tem a peso. pressão do Tem. ar. Tem toneladas de moléculas de ar em cima da gente e cada uma delas pesa um pouquinho. Isso só faz mais sentido de quando a gente pensa. O peixe que tá na água
Será que ele vê a água em volta dele? Ou ele acha que ele tá voando igual a gente não vê o ar. Que o ar existe, ele tem... A gente tá só que a gente peso. não vê... Igual a água também tem peso. A água tem pressão e peso. Igual o ar que tem pressão e peso. Verdade. Só que a gente não vê. Só que Verdade. tem. E será que o peixe enxerga o Calma ar? lá, vai com calma. Você tá indo Você bem, acha você que tá indo bem. Agora você dá pra parar de falar já, é que você passa como inteligente. Calma lá. Tá bom, tá bom. Parou? Parei, Boa. mas eu tenho dúvidas. A gente fica bem embaixo dessa enorme pilha de moléculas. Por isso o saco de salgadinho se expande quando você sobe uma montanha. É porque ele descolou a pilha pra cima. Tem menos ar em cima, fazendo pressão por todos os lados. E para provar, essa é uma demonstração simples de que as moléculas de ar ao nosso redor realmente têm um peso. Se eu jogo esse balão Coisa nessa assim, placa, né? ela se mexe, mas ela não cai no chão. Agora, se eu Jogou pegar fraco. o mesmo balão e só colocar mais ar dentro dele, pronto, o resto fica idêntico e não muda Cara, nada. dá uma Mas agora o frição. balão consegue Ó. derrubar a placa. Porque a gente aumentou a massa, simplesmente adicionando mais ar. De novo, a segunda lei de Newton diz: quanto mais pesado o objeto, quanto mais massa ele tiver, mais fácil ele derruba as coisas. Então, no carro, quando você pisa no freio, não são só as coisas que têm massa que querem continuar se movendo. O ar invisível também quer se mover. O ar também vai para frente quando você pisa forte no freio. que o balão vai E pra como trás? o ar é mais denso do que o gás hélio dentro do balão, o balão de gás leve é forçado para muito trás. legal. É isso que a gente espera, né? Que não legal, o não balão é? de Por causa do hélio ar, flutua viu? no ar Tá gastando, e a tá bolinha gostando? de Tá ping-pong flutua na água. O elemento Deixa o mais like. pesado e mais denso, nesse caso a água, fura a fila e vai para frente, forçando a bolinha de ping-pong para cima e tirando ela da frente. Dá para ver isso se você deixar esse cilindro de lado. A bolinha se move como se estivesse no carro. Se eu empurro o pote, a água vai para trás, forçando a bolinha de ping-pong para frente. E quando ele para, a água vai para frente, forçando a bolinha para trás. E agora, o Pobre número bolinha. 4, a gente tá aqui de volta no lago para descobrir se o barco se mexe com o ar Ele tá soprando com a na mesma vela. roupa em Porque todo eles lugar? não usam um ventilador Uniforme. grande assim para movimentar o barco na água. Igual esse cara num vídeo que viralizou. Ele usa um soprador de folhas num Ai, que guarda-chuva legal! para passear por aí de skate. Vamos fazer um teste bem Mentira. simples com um ventilador preso aqui nesse trenzinho. Se eu ligo o ventilador e ele sopra para a direita, para que lado o trenzinho vai? Na frente. É claro que ele vai para a esquerda, porque ele corta o ar empurrando ele para trás, gerando uma reação igual e oposta que empurra o trenzinho para frente. Óbvio. Assim como a hélice Sim. do avião empurra o ar para trás, movendo o avião para frente. É a mesma coisa quando eu tô de pé no skate e empurro a melancia para a esquerda e ela me empurra de Ah, tipo volta um e eu professor. rolo para a direita. Nate, de novo? Vamos colocar um tijolo aqui pro vagão não se mexer e colocar outro vagão aqui com uma vela. Quando eu ligar o ventilador, para que lado esse vagão vai andar? Pra esquerda. Pra trás. Claro que é pra direita, porque o ar em movimento atinge a vela como se A ela direita é estivesse essa, não é? sendo empurrada por Depende melancias do minúsculas. lado que você Se a tá gente vendo. tirar o tijolo e esse vagão quiser ir para a esquerda e o outro quiser ir para a direita, o que acontece se a gente conectar os dois? Vai ficar Nada. preso, né? Nada, porque é um cabo de força equilibrado, com dois vagões indo em direções Cada um tentando opostas ir pro lado com a contrário. mesma força. Um ventilador é Ah, capaz só de que movimentar aí- um barco. É só você tirar a vela e apontar o ventilador para o outro lado. Mas o melhor é usar o mesmo ventilador e colocar ele embaixo do barco. É muito mais eficiente porque ele vai empurrar a água pesada em vez do ar. E isso é exatamente o que o motor de um barco faz. E claro, ao fazer o teste na vida Por que real, ele vai fazer isso? como podem ver, eu não saio do lugar. A gente Por quê? desfez completamente a ideia Porque de empurrar uma a coisa própria empurra vela. pra frente, Mas e outra pra aquele trás. cara com o guarda-chuva, soprador de folhas e o skate? Eu usei os mesmos equipamentos Ele aqui e posso afirmar que dá certo. Por que isso não serve? Mas não tem nada a ver com o guarda-chuva, nem com o soprador, mas sim com o fato de que ele usa um skate elétrico. Com a bateria instalada bem aqui embaixo, como a gente pode ver em várias imagens dos vídeos dele. Antes de Que falar legal. dos últimos 3 casos, Olha! inclusive pra ver se essa situação Descobrimos com tudo. turistas é um golpe, se você é como eu e adora quando aprende uma coisa nova, eu tenho uma novidade pra você. Deixa eu adivinhar. Crunch Labs. Muito obrigado, mas é outro Jimmy. dublador? É isso aí. Foi pra esses momentos de surpresa que eu criei o Crunch Labs. Pra você saber? receber um brinquedo novo todo mês pelo correio, junto com um vídeo onde eu ensino a física por trás daquele brinquedo. Eu quero! Ele não legal. falou Eu disso, quero mas ele um já brinquedo trabalhou na desse. NASA e na Apple. Ele é um dos melhores engenheiros do mundo e ele desenvolveu essas caixas pra te Ele? ensinar tudo que ele já aprendeu. Tem essa arminha de água que a gente fez, você vira uma chavinha e ela joga água em quem atira. Isso é demais, cara. Eu te enganei muito umas legal. vezes com essas caixas, Jimmy. Pois é.
Se você quiser enganar o Mr. Beast e ao mesmo tempo descobrir umas coisas super legais, Legal. é só visitar crunchlabs.com pra saber mais. E Foi um agora, o AD que número eu 5, assisti a coisa e mais quero. maluca que eu descobri. Imagine que eu acabei de passar essa corda em volta do planeta. Certo. E agora eu descobri que ela devia estar a 1 pé de distância do chão na volta inteira. A pergunta é, quanto de corda eu precisaria comprar a mais e prender nela para poder fazer isso? Você pode estar pensando no dobro ou triplo de corda, mas e se eu te disser que você só precisa disso aqui? 6,28 pés, para ser exato. Pensa você vai nisso. saber? A circunferência da Terra é de 131 milhões de pés. E você só precisa disso de corda a mais para dar toda a volta ao mundo 1 pé acima do solo. O mais doido é que se Por quê? você fizer o mesmo em torno de uma bola de basquete, vai precisar da mesma quantidade de corda a mais. Essa matemática a gente aprende na aula de álgebra no 8º ano. Você pode ver aqui, os raios se cancelam Eu e não não aprendi importa o isso, não. tamanho do círculo que você usar. O resultado é sempre 2π, ou seja, 6,28 pés de corda a mais. Se matemática não é seu forte, tudo bem, porque se a gente fingir que a Terra é quadrada, vai ficar bem óbvio, porque o Fingir? tamanho do objeto não importa. Esse é o comprimento original da corda. Se eu Certo. levantar 1 pé, você vai ver que eu só preciso de 2 pés em cada canto, 8 pés no total. Assim como na bola de basquete, você vai ter o mesmo resultado se usar um objeto menor como a sua TV, o que é bem próximo dos 6,28 pés que você precisa para um círculo. O número 6 é um Kickstarter que disse Não ter entendi. inventado uma mochila flutuante, que reduziria as forças de impacto em 86%. Parece falsa a mochila. Welcome to the future Parece of falso. backpacking. You've never seen a backpack that parece- moves like nossa, this, nada a ver, or né? that lets you move like this. And this motion Não isn't parece just real, for parece show. Parece fora real. do Expanding the vídeo. load, Parece Everglide bugado. reduces impact forces by Caramba! 80 to 90%. Eu Mas me acho que ela deve interessei ficar quando mal percebi pesada, que muita né? gente nos comentários discutia se isso realmente ajudaria ou não. Mas o que você acha? Isso é um golpe? Quem Golpe. defende que não Golpe é golpe não, diz sim. que quando você usa uma mochila normal, conforme você balança para cima e para baixo a cada passo, você trabalha contra a gravidade, movendo É, a carga fica para assim. cima e para baixo com você. Igual puxar um peso com uma corda comum, mas se a mochila for suspensa com elásticos num trilho, a inércia tende a manter a mochila verticalmente no mesmo Elástico lugar. só? Você pode se movimentar para cima e para baixo, mas a mochila não. Seria como substituir a corda normal Será que por tem uma um elástica. estabilizador Dá pra ali? ver que é muito mais fácil para os meus braços se movimentarem, Ah, com já que o elástico. peso fica no mesmo lugar. Já Pera, quem faz discorda sentido, diz então. que as roldanas, elásticos e o suporte de todo esse sistema adiciona mais uns quilos e balançando ou não, você ainda teria que carregar 2 quilos a mais até o topo da montanha. A Além mais? disso, o vídeo 2 quilos mostra a um mais. uso ideal, mas na vida real, provavelmente isso não daria certo. Se você andasse em terreno acidentado, eu acho que as duas opiniões têm pontos válidos. Como eu acredito no método científico, eu comprei uma dessas mochilas. Eu fui caminhar por alguns quilômetros com a mochila comum e depois usei o mesmo peso na Hoverglide para ser justo e poder comparar as diferenças. É muito muito legal. legal. É legal Eu de gostei. ver. Parece que ela me balança. Vou tentar correr. É, porque você vai pro Ah, lado. agora ficou muito bom. Era A o que eu mochila vai esperava, pro sabe? outro. Na cadência certa, parece mágica. Na cadência errada, é o oposto de mágica. Ah, aí sim, é. Ah lá, começou Mas a fora de chacoalhar sincronia, errado, faz você perder o equilíbrio. O meu veredito é que se usar em terreno plano não acidentado, ela pode ajudar. Mas se for acidentado e imprevisível, o peso extra e os problemas de sincronia não compensam. Olha! Nossa! O último quase que desafio caiu. científico, Ah, nossa, estamos eu ia na pro linha chão. do Equador, no Equador, para ver se essa demonstração para turistas é, Não na tem verdade, como um dar golpe. errado Será se que a for água segundo. escorre e gira em sentidos opostos mesmo quando não é se meio está bizarro? a poucos metros da linha do Equador? E será que a descarga também gira em sentidos opostos nos hemisférios norte e Pra que sul? lado Com gira a relação nossa às descarga? descargas, já Nunca quero desfazer reparei. esse Porque mito você logo não de cara. dá descarga. Se Toda você vez eu prestar reclamo atenção, disso. a direção da água depende da posição dos bocais, como você pode ver aqui, e em É. qualquer descarga que você observar. Mas e as pias, que só tem um ralo, como na demonstração aqui, sem nenhum bocal? E acredite se quiser, tem um fundo de verdade nisso por causa de algo chamado efeito Coriolis. E é a mesma coisa quando você vê efeitos climáticos como esse, se movendo em sentido anti-horário no hemisfério norte, onde eles É são verdade, já chamados vi de isso aí. furacão, e em sentido horário no hemisfério sul, onde eles são chamados de acontece. ciclone. O motivo para isso é bem Mas vai fácil de testar, ser né? entendido. Imagine que você tem uma pia gigante, que vai do Imaginei. Equador e sobe até o Polo Norte. Nesse caso, uma gota d'água na pia no Equador vai passear bem rápido conforme a Terra gira.
Já uma gota d'água perto do meio vai se mover em velocidade mediana, mas uma gota no Polo Norte não vai se mover porque ela está no centro do eixo. Então, se você tirar a tampa do ralo e a água se mover em direção ao meio, essa gota que estava passeando aqui vai começar a se mover mais rápido do que a água mais lenta que estava mais longe do Equador. Ela vai ficando mais perto do ralo, e nessa hora, a gota no Polo Norte fica numa velocidade bem menor do que a água próxima do Equador. Então, ela fica para trás. Como todas as gotas são afetadas dessa forma, você naturalmente tem um movimento anti-horário, igual ao de um furacão, onde o olho do furacão é a zona de baixa pressão, igual um ralo. É claro, se você aplicar a mesma lógica ao hemisfério sul, você vai ter o resultado oposto, um movimento em sentido horário. Entendeu? Então quer dizer que a água realmente escorre em sentidos opostos nos hemisférios norte e sul? Infelizmente não. Porque o efeito Coriolis só é perceptível quanto mais você se afasta do norte ou sul da linha do Equador. Mentiroso! A não ser que você tenha uma pia de 8 quilômetros ou tenha as condições perfeitas, como os meus amigos Destiny e Derek mostraram. A água flui em sentido horário por causa da rotação da Terra. A água flui em sentido anti-horário porque eu estou no hemisfério norte, é sério! O efeito é muito pequeno para gerar algum impacto na direção do fluxo em Canalha, pias e privadas. mentiroso. E nesses casos, os fatores mais importantes são a geometria da pia, ou se a água que parecia parada estava se movendo um pouco quando a tampa foi puxada. Mas e aquele show para turistas? Se você vir de novo e prestar atenção, vai perceber que ele faz um movimento giratório bem sutil para a água continuar escorrendo no sentido mágica. do movimento inicial. Quando ele está ilusionismo. terminando de despejar, Olha lá, ele olha lá. gira para o lado e a água continua fluindo naquela direção. E depois de tirar a pia dali, supostamente para a linha do Equador, ele termina de despejar girando para o lado oposto. E aí a água flui Filha da nessa direção mãe. oposta. E você também pode fazer isso em casa para ver que, se copiar esse método, também vai conseguir fazer um redemoinho nas duas direções. Olha! Então não foi surpresa nenhuma que quando eu fiz essa pergunta, Desmascarado. tem problema se eu despejar a água? Não me deram a oportunidade de testar e observar por pode. conta própria. E além de tudo, para piorar, Tem eu que descobri pagar? depois de usar um GPS nesse lugar que ele fica a mais de um campo de futebol de distância da linha do Equador. Ou seja, Nem na tava no verdade, lugar a gente certo. estava no hemisfério sul esse tempo todo. Não é ciência de verdade, é só uma tentativa de torrar o dinheiro das pessoas com um truque barato de mágica. Sendo que a mágica de verdade é todo esse É conhecimento novo que eu mandei sem fio para você por essa tela, Mas do não meu sabe os cérebro peixes agora. para o seu. Adorei, cara, que muito legal. Pô, que muito legal esse canal. Adorei. Vocês gostaram? Ah, eu gostei, mas assim, muita informação, né? O que eu vou lembrar disso? Só o bagulho da água. Cara, que que gira mentira. pro lado errado, pro lado certo. Pelo menos quando eu for lá, eu não vou ser enganada de novo. Você foi a primeira vez? Quando? Quando eu vi o vídeo pela primeira vez. Ah, tá. Gostaram do vídeo? Esquece de deixar o like, um beijo a todos, fiquem com Deus.